A maior arma do nosso inimigo, através do conhecimento, ela pode ser usada contra ele mesmo. E é exatamente isso que aconteceu quando um Jedi, o Jedi Ferenbar, ele começou a estudar tudo que tinha acontecido durante a época das Guerras Clônicas. E ele descobriu tudo. Todas as armas do Sith, o Ferenbar, ele aprendeu a torná-las suas próprias armas, incluindo a Ordem 66. No entanto, a sua presença seria eventualmente detectada pelo Império Galáctico e foi exatamente isso que aconteceu. Palpatine, através de suas negociações, suas políticas, que acontece na galáxia, coisa normal, ele começou a perceber que o rei dos Mon Cala, o rei Lishar, ele usava estratégias, táticas em suas negociações que lembrava o Palpatine demais das táticas dos antigos Jedi. Palpatine então chegou à conclusão de que existia uma grande possibilidade de ter algum Jedi lá no meio dando algum tipo de assistência, algum tipo de ajuda para o rei dos Mon Cala. Palpatine deixou claro que, apesar do Império Galáctico ter sido realmente, foi instaurado lá no Senado Galáctico como o governo oficial da galáxia, ainda assim era uma coisa meio fictícia, só mais no papel. Não tinha, vamos dizer, testemunhas, o povo não viu o real poder, não viu o Império realmente em ação na galáxia. E o Palpatine, ele precisava dessa prova, de demonstrar isso para a galáxia. Exatamente por isso que o planeta Mon Cala, ele se tornou o alvo principal. Ele já era um planeta que já estava agindo de formas suspeitas e o Palpatine precisava de alguém para servir de exemplo. E o plano inicial não era destruir o planeta dos Mon Cala de forma alguma, como o governador Tarkin disse aqui para um dos seus tenentes. O objetivo principal não é explodir Mon Cala. O próprio Imperador Palpatine, ele adorava até mesmo a ópera, aquele balé dos Mon Cala dentro daquela bolha magnífica. Então Mon Cala, para o Palpatine, eles também tinham seu propósito na galáxia. Então o plano se tornou muito simples. O Império Galáctico simplesmente enviou um diplomata para conseguir uma quantidade quase ilimitada de materiais de construção para suas naves, e aí se os Mon Cala recusassem essa humilhação, aí o Império Galáctico tomaria decisões mais drásticas. E foi exatamente isso que aconteceu. O orgulhoso rei Lishar rejeitou essa oferta e o governador Tarkin já ficou no seu limite. No momento que a nave do diplomata foi sabotada e explodiu na atmosfera, tudo acabou. Esse foi o momento que Mon Cala já assinou sua sentença de morte, uma invasão oficial do Império Galáctico. Tarkin desceu uma quantidade gigantesca de naves na atmosfera e não foi logo depois que tudo isso se tornou basicamente, uma batalha, uma guerra global em Mon Cala. O Império tentava ali arregaçar os Mon Calamari, enquanto o Lord Vader com seus inquisidores tentava procurar o Jedi que se escondia no planeta. Em um certo ponto durante essa procura, o governador Tarkin deu um chamado para o Lord Vader e ele fez para ele um pedido ali pessoal, pedido na broderagem mesmo, na amizade. Ele falou: Vader, eu sei que eu não mando em você, mas você pode, por favor, trazer para mim o rei Lishar? Você tem que entender, gente, os Mon Calamari, eles podem ser fracos em muitas coisas, mas eles não são fracos em questão de guerras e estratégias militares. A batalha estava um completo caos e o Tarkin precisava acabar com ela o mais rápido possível. Então Vader foi selecionado para procurar o rei para acabar com a guerra, enquanto os inquisidores iam atrás do Jedi sobrevivente que escondia nesse planeta. Quando os inquisidores descobriram finalmente o Jedi sobrevivente Ferenbar, agora o negócio realmente fica sério. Ferenbar, ele revelou para todo mundo que ele era um cara estudioso, ele conhecia a história da galáxia, a história do Jedi. Ele não só lembrava o nome de todos os inquisidores em sua frente, ele também tinha uma excelente memória, mas ele sabia também exatamente, como é que o Palpatine fez para conseguir derrubar os Jedi e dominar a galáxia. Então Ferenbar, já estava claro pra gente, ele conhecia a Ordem 66 como a palma da sua mão. E foi exatamente isso que ele fez. Com um pequeno gesto, ele removeu o capacete de todos os soldados clones, revelando aquele rosto do Jango Fett. E nesse momento, ele fez a conexão. Ferenbar disse que eles eram muito jovens, provavelmente ali os últimos clones na produção. Isso significava que eles eram tão recentes que eles nem sequer tinham executado a Ordem 66 em sua vida, gente. E foi nesse momento, gente, que o Ferenbar, com um pequeno gesto em sua mão e 6 palavrinhas mágicas, o Ferenbar, ele fez o inimaginável se tornar realidade.
execute a Ordem 66, diz Ferenbar. Nesse momento, os clones completamente surtaram. Eles começaram, acredite ou não, a atacar os próprios Inquisidores, cara. Não sei se vocês se lembram, mas os Inquisidores no passado, eles eram Jedi. E o conflito foi tão intenso que um dos Inquisidores já morreu rapidamente. Pobre coitado do Procet Gibbs, gente, ele virou queijo. Ele foi completamente chumbado pelos clones. Ferenbar, junto com a sua pequena aprendiz, eles então deram um salto em cima dos clones e dos Inquisidores remanescentes e eles completamente saíram vazados lá para salvar as suas vidas. Os Inquisidores remanescentes então precisavam escapar, que é a nona irmã, a grandalhona lá, fortona Ruka, e o sexto irmão. Para conseguirem escapar, cara, o sexto irmão, que é um completo babaca, um idiota, gente, que cara trouxa, olha só, cortou a perna da nona irmã, gente. Olha só aqui o toco pegando fogo para deixar ela como isca para trás, para ele conseguir vazar. Esse é o tipo de ensinamento que o Lord Vader ensina pros caras. É tipo a sobrevivência acima de tudo. Mas enfim, vamos pular pro Lord Vader agora. Eventualmente, enquanto os Inquisidores estavam tentando sobreviver, o Lord Vader, ele cumpriu a sua missão. Ele conseguiu encontrar o Rei Lishar. E aí o governador Tarkin, você tá louco, ele também tinha ali planos sinistros para o rei. Ele falou pro Lord Vader colocar ele em uma janela, e aí o Tarkin, ele mandou um comando pra frota, Marinha Imperial, e os caras obliteraram o planeta, cidades, naves, populações inteiras sendo destruídas assim, na frente dos olhos do Rei Lishar. O Tarkin, ele não perde muito pro Lord Vader, não. Ele consegue ser tão cruel quanto ele, se não mais, hein? Não foi logo depois, então, que chegou o Ferenbar. Ele tinha encontrado o Lord Vader junto com o rei. Ferenbar não queria nada. Ele só queria matar o Lord Vader. Sacou seu sabre de luz, ativou ele, o Lord Vader ativou o seu sabre de luz e os dois iniciaram um duelo terrível. E aqui, durante esse conflito, o Ferenbar, ele até mesmo ria. E ele ria, gente, enquanto as pessoas morriam. Nesse momento, o Ferenbar, ele revelou que era tudo parte do seu plano. A nave do diplomata que explodiu anteriormente, que deu início a toda a guerra, foi culpa dele. Ele queria o conflito. Toda a destruição que estava acontecendo em Mon Cala também era culpa dele. Ele queria esse conflito. Ele queria que Mon Cala, os Mon Calamari, servissem de exemplo para a galáxia. Ele sabia que Mon Cala perderia, porém, eles serviriam de exemplo para a futura rebelião. Esse era o plano cruel de Ferenbar. Isso foi tão sinistro, tão radical, que assustou até mesmo o Lord Vader. Ele falou pra ele, cara, você não é um Jedi, isso não existe, isso é coisa de psicopata. Felizmente, Lord Vader logo depois foi lá e conseguiu matar o Ferenbar. E eu falo felizmente, não é só porque ele causou essa guerra contra os Mon Calamari, mas ele também, durante essa história mesmo que a gente acabou de ler, eu pulei algumas partes, obviamente, o menos interessante, mas durante esses quadrinhos a gente consegue ver que ele tinha uma espécie de uma gangue, uma quadrilha ali de resistência, de rebeldes, e várias pessoas dentro desse grupo, discípulos aí do Ferenbar, várias dessas pessoas, foi revelado aí que ele convenceu muitos deles através da força para fazer parte de sua quadrilha. Então assim, nem era algo voluntário, ele forçava gente para servir como seus soldados. O Ferenbar, ele parece ser um herói quando você começa a ler essa história, só que o cara realmente ele é um vilão. Ele não se importava com a morte das pessoas e ele não se importava até mesmo em fazer pessoas se tornarem soldados à força. Ele era um completo babaca e ele mereceu morrer. Mas me diz aí nos comentários, gente, o que você achou sobre essa história. E se você gostou do vídeo, cara, não force as pessoas, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.